O presidente do PT, Edinho Silva, minimizou a diminuição da diferença entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Ele ainda disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode ser candidato ao governo de São Paulo. A reportagem é do Rodrigo Viga. O presidente do PT, Edinho Silva, minimizou o encurtamento da distância nas pesquisas de opinião entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cenário foi mostrado na última pesquisa da Genial Quest, divulgada na semana passada. A penúltima pesquisa mostrava uma distância de 7 pontos percentuais entre Flávio Bolsonaro e Lula no eventual segundo turno. A pesquisa da semana passada revelou um número menor, 5 pontos percentuais, embora a margem de tolerância da pesquisa seja de 2 pontos, para cima ou para baixo. Foi também a primeira pesquisa divulgada pela Genial Quest sem a presença de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem dito que vai buscar a reeleição. Segundo Edinho Silva, as pesquisas de opinião de agora não são um balizador para aquilo que vai acontecer em outubro desse ano. É muito longe, nós estamos muito longe das eleições para se preocupar com pesquisa agora. Claro que o Brasil está polarizado, tem uma polarização. Qualquer candidato que represente um campo político, ele tende a catalisar o eleitorado. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem dito a interlocutores que o vice Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, poderão tentar colaborar com o governo nas eleições do mês de outubro. Alckmin podendo, por exemplo, sair como candidato ao Senado Federal por São Paulo, ao passo que Haddad seria candidato ao governo do estado para tentar concorrer com Tarcísio de Freitas. Edinho Silva confirmou aqui na Marquês Sapucaí que Haddad pode ser o nome do PT para concorrer ao governo de São Paulo. Nós temos liderança, nós vamos chegar a um consenso e temos lideranças para isso. Haddad pode ser? Pode ser, uma grande liderança. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já foi prefeito da cidade de São Paulo. Na época, não tinha uma boa avaliação da população do município de São Paulo. É assunto para a gente trazer para a nossa conversa o Henrique Kriegner, comentando os principais temas nesta manhã carnavalesca. Pulou muito carnaval, Kriegner? Antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Nonato. Não. Hoje esse carnaval foi bem mais em casa, tranquilo, com a família. É isso aí. Ô, Kriegner, a gente está acompanhando aí essa informação do presidente do PT, ele minimizando essa diminuição de diferença de Lula para Flávio Bolsonaro. Flávio tem crescido nas pesquisas. É natural que essa diferença vá diminuindo à medida em que se define Flávio como um pré-candidato à presidência da República? Porque até então a gente só tinha declarado mesmo o nome do presidente Lula, não? Pois é, só tinha o Lula e as opções, né, possíveis opções aí do campo da direita. Eu diria, Nonato, que não é natural no sentido de não ser tão automático, né? É realmente um fenômeno que nós estamos vendo acontecer de Flávio Bolsonaro ganhar encorpar a sua candidatura. Isso passa pela questão da confirmação que veio aí com a indicação do presidente Bolsonaro, passa também pela desistência de outros candidatos. Então, por exemplo, o próprio governador Tarcísio, que aventava a possibilidade, depois reafirmando seu compromisso com a reeleição em São Paulo e eliminando qualquer chance de sair contrário a Flávio Bolsonaro. Isso também traz corpo à candidatura do Flávio. Mas eu diria que tem uma questão também que é a repaginada ao redor da imagem do Flávio também, de ser um Bolsonaro mais de centro, um Bolsonaro mais do diálogo e aquele que busca mais conciliação e não tanto o conflito. Todas essas estratégias e movimentações, elas têm surtido efeito, e esse efeito aumenta cada vez mais, a cada pesquisa que sai, aumentam a aprovação diante do Flávio e diminui-se a distância com o presidente Lula. Isso tudo, o Edinho Silva tem razão no que ele diz, que tem muito tempo ainda, mas ele está equivocado em dizer que as pesquisas não indicam nada, não. Elas indicam sim. Ô, Kriegner, a gente pode ver esse mesmo fenômeno ocorrendo em São Paulo ou não, à medida em que a impressão que dá é que o atual governador ele tem uma margem boa em relação a possíveis concorrentes.
mas a gente não tem ainda um nome definido. Eu estou perguntando exatamente porque o Edinho falou que o Haddad é uma grande liderança, duro é convencê-lo a isso, que parece não inclinado a ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Mas dá para a gente pensar em observar esse mesmo fenômeno no estado de São Paulo à medida em que os nomes forem colocados à mesa ou não exatamente? Donato, até daria se nós tivéssemos um nome altamente competitivo, o que, como você colocou, não apareceu até agora. Me gera um estranhamento, por que o PT insiste tanto na figura do Haddad como candidato ao governo do estado, sendo que o Haddad já tem um histórico de eleições perdidas, tem um histórico de rejeição na capital, na cidade de São Paulo, bastante considerável, né? Uma das piores avaliações da história foi o próprio prefeito Haddad, na época prefeito Haddad, e ele mesmo, quando ele é questionado pela imprensa, quando ele vai dar uma manifestação a respeito disso, ele traz um ar bastante cansado para o jogo. Não é alguém que está inspirado, alguém que está considerando, trabalhando a favor do estado de São Paulo. Nós estamos falando do estado mais próspero aí da América Latina. No mínimo, tem que ter uma vontade de querer governar essa máquina gigantesca, né? Agora, o governador Tarcísio, ele tem uma aprovação aí de mais ou menos uns 70%, 73% da população validando o seu trabalho, o que é diferente do que acontece no governo federal. O presidente Lula tem uma rejeição muito alta e uma aprovação bastante baixa. Nesse sentido, eu acho que dificilmente consegue se apresentar aí uma alternativa mais tão competitiva no cenário do estado de São Paulo. Resta saber se os outros partidos vão manter a aliança com o Tarcísio. Tudo indica que sim, mas dali poderiam sair, talvez de partidos de centro, outros nomes competitivos. Mas como eu falei, parece que todos estão mesmo com o governador Tarcísio, aprovando a sua boa gestão nesses 4 anos e indicando aí que o mandato vai ser renovado.